Oi, gente! Que alegria! Mais uma segunda-feira por aqui. Na verdade, hoje pra mim é sexta, vocês sabem, né? Eu aproveito que eu tenho folga, meu filho não está pra gravar. Ainda tô com o nariz, eu acho, vermelhinho, mas não dá pra ver no vídeo. Aqui tá frio demais e hoje nós temos um assunto pra conversar muito importante. Fica aí no vídeo, fica aí, porque Deus tem uma palavra poderosa pro teu coração. Tu vai sair desse vídeo outra pessoa. A resposta que você estava procurando está nesse vídeo. Aleluia! Eu sei, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Gente, é o seguinte, eu já quero começar esse vídeo falando uma frase. Anota aí até, tá bom? Anota essa frase, cola na geladeira, porque é uma frase poderosa que eu ouvi uns dias atrás. Isso, ouvi uns dias atrás, meses atrás, não lembro. Ela diz o seguinte: a espera não é punição. A espera é preparação. Pegou? A espera, a fase de espera não é punição. Deus não está te punindo, fazendo esperar. Deus não está te castigando. Deus não esqueceu de você. Deus continua tendo planos com você. E esses planos são grandes, são incríveis. Deus não está te punindo nessa espera. Vamos começar já profetizando aqui uma palavra para a tua vida. Você não está sendo punida, você não foi esquecida, você não foi rejeitada por Deus. Deus não deixou de te amar. Deus quer que você entenda nesse vídeo hoje. Deus está te preparando nessa espera para aquilo que Ele tem para sua vida. É algo grande, é algo poderoso e você precisa estar preparada para o que Deus tem para você. Aleluia, já tô toda arrepiada aqui, meu Deus. E a frase que Deus colocou no meu coração, tu vai entender. Eu tava subindo as escadas e aí veio essa frase no meu coração. Deus está te preparando. E aí, de repente, o Espírito Santo meio que colocou a frase certa, sabe? Quando ele consertou a frase, eu senti ele consertando a frase. Ele disse: Deus não vai te preparar. Presta atenção aqui. Deus, ele não vai te preparar. Ele vai usar as situações, as circunstâncias, os problemas, pessoas para te preparar. Você não vai acordar preparada, ok? Para o que Deus tem. As situações que você vai viver, ambiente que você está, situações que você está vivendo, estão te preparando. Deus está usando, Deus está permitindo isso para te preparar para o que Ele tem para a sua vida. Você precisa chegar no propósito preparada. Não tem como Deus cumprir a promessa, Deus realizar o grande plano que Ele tem para sua vida se você não estiver preparada. Sabe por quê? Porque se você não estiver preparada, não vai dar certo. Não vai ser consistente. Não vai ser constante. Vai se desfazer. Vai queimar. Sabe o raio-x? Eu trabalhei por muito tempo. Muito tempo não. 1 ano em uma clínica de radiologia odontológica. Eu era aquela que revelava o raio-x. Entrava na sala escura, tinha que ser totalmente no escuro. Eu não via nada, não via um palmo na minha frente, nada. Lá no escuro eu revelava o raio-x, colocava dentro da água, esperava um tempo e depois tirava e aí o raio-x ficava inteiro, completo, não queimava. Agora, se eu tirasse o raio-x antes do tempo, se eu deixasse qualquer luz penetrar naquela sala antes do tempo, antes do raio-x estar preparado, ele queimava. E eu tinha que fazer tudo de novo o processo. Se você não esperar o tempo do preparo e se expor antes de estar preparada, você vai se queimar. O ministério, os seus negócios, aquilo que Deus tem
para sua vida não vai ser completo. Não vai ser completo, vai se destruir, vai se queimar. Então você precisa entender que isso que você está passando, Deus está usando pessoas, Deus está usando situações, Deus está usando ambientes para te preparar. Por quê? Porque muitas vezes o nosso caráter não está pronto. A gente pensa que é madura, mas não é. A gente pensa que está pronta, mas não está. E Deus quer realizar algo grande, e para isso a gente precisa estar preparada, caráter preparado, coração preparado, coração firmado de verdade na palavra, emoções equilibradas, emoções organizadas pelo Espírito Santo. Então você precisa entender o seguinte, volto a dizer para você não esquecer, Deus não vai te preparar, as situações que vão te preparar, os ambientes que vão te preparar. Deus está permitindo, Deus está colocando você em ambientes, em situações, no meio de pessoas que vão te preparar. Tudo que está acontecendo com você está te preparando para o bem de Deus na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus vai usar tudo isso. Pessoas, humilhações, rejeições que pessoas têm te causado, situações têm te causado para cooperar para o teu bem, para o teu crescimento. O que é o bem? Cooperar para o teu bem, para você crescer, para você amadurecer espiritualmente e como ser humano também. Então nessa fase de espera, você não pode ficar de braços cruzados. Você precisa aproveitar as oportunidades para crescer, dar o seu melhor onde você está, obedecer a palavra onde você está. Entenda de uma vez por todas que você está vivendo o processo, você está sendo preparada. Agarre essa oportunidade de ser preparada o quanto antes, porque o mais rápido que você entender, que você abraçar a preparação, o processo, mais rápido você vai chegar no propósito de Deus. Deus quer que você se prepare. Meu Deus, eu só consigo pensar nessa palavra. O Espírito Santo está falando comigo para dizer para você. Ele tem algo grande sim na tua vida. Ele te deu uma visão. Aleluia. Ele te deu um propósito. Ele te deu sonhos. E isso não vem da tua cabeça. Deus está dizendo, se prepara, agarra essas oportunidades que você está tendo de evoluir, de amadurecer, de crescer, de obedecer a minha palavra. Deus precisa que você esteja com caráter preparado para que Ele possa te levar para o propósito. Uma pessoa na palavra de Deus, um homem aqui na palavra de Deus que entendeu que estava sendo preparado e agarrou as oportunidades no tempo de espera, na fase de espera, para amadurecer, para crescer, foi José. Deus deu sonhos para José, sonhos grandes para José. Mas antes de chegar ao palácio de Faraó, antes de governar o Egito, ele precisou se preparar. E Deus colocou ele em situações que o preparariam para o propósito. Ele passou pelo poço, né? Foi jogado pelos irmãos no poço. Foi vendido como escravo. Parou na casa de Potifar. Depois aquela mulher tentou seduzi-lo, enganou ele, fez ele parecer um estuprador, um cara violento, um cara mau, sem vergonha. E aí ele foi jogado na prisão. E em pouco tempo ele se tornou, ajudando o chefe lá da prisão a liderar a prisão, a organizar a prisão. Entenda uma coisa, José, ele aproveitou cada oportunidade para aprender. Ele serviu. A Bíblia diz que Deus estava com ele. As pessoas viam que tudo que ele tocava
prosperava, tudo que ele tocava, o que ele fazia era muito bem feito. As pessoas viam que Deus estava com José. Por quê, gente? Porque José estava servindo em meio àquela circunstância difícil, em meio àquela tristeza de ter sido abandonado pela família, rejeitado, vendido, humilhado. Ele aproveitou cada oportunidade para servir, para desenvolver. José estava aprendendo liderança na cadeia, liderança na casa de Potifar. Vocês estão me entendendo? O caráter dele estava sendo preparado para a liderança. Deus estava, através das situações, preparando ele para liderar o Egito. Antes de liderar, de ser governador do Egito, ele liderou na prisão. Gente, ele liderou na prisão. Eu fico pensando, o que ele fazia na prisão? Gente, o que tem para fazer, né, numa prisão com presos, que ele fazia tão bem, que o carcereiro responsável, né, pela prisão colocou o cargo nas mãos dele, as chaves de todas as cadeias nas mãos de José, porque viu a excelência dele, do trabalho dele. Ele trabalhava, ele servia. Eu não sei se ele ajudava, eu não sei se ele aconselhava os presos. Eu só consigo imaginar, entra comigo na história, que onde José pisava lá na prisão, andava no pátio, pegando um ar, não sei, comendo, conversando com os presos, ele tinha uma palavra de ânimo, ele tinha uma palavra de sabedoria. Ele era esforçado, ele mantinha a prisão organizada, limpa. Eu não sei, eu fico imaginando o que ele tinha para fazer dentro de uma prisão, mas a Bíblia diz que o carcereiro viu nele Deus. Ele não estava parado na prisão. José tinha os sonhos de Deus guardado no coração dele. José, um dia tu vai liderar. Aleluia! José entendeu, mesmo na dor, ele estava sim sentindo dor, ele estava triste, ele era um ser humano, só que ele agarrou a oportunidade para servir, para desenvolver. Vocês estão conseguindo entender a história? O ambiente que você está te preparando para o que Deus tem na sua vida, está preparando o seu caráter, mas você precisa agarrar o processo. Você precisa decidir ser preparada nesse processo que você está vivendo. Aleluia. Você tem rejeitado, você tem dito, não, eu não aceito isso. Eu não quero ficar nesse trabalho, eu quero mudar. Eu não me dou bem com a gerente, eu não me dou bem com o meu patrão, eu não me dou bem com a vizinha, eu quero sair dessa casa. E Deus está te dizendo, ei, fica aí e aprenda. Aprenda onde você está. Porque isso que você está aprendendo vai ser usado no propósito. Vai ser útil para o que eu tenho na tua vida. Vai ser útil para a posição que eu quero te colocar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia. As situações estão te preparando. Você precisa abraçar isso. Você está rejeitando o preparo. Sem preparo não tem propósito. Sem preparo não tem posição. Não tem como Deus te colocar na posição que Ele quer te colocar se você não estiver preparada. José serviu na prisão. José serviu na casa de Potifar. Deus estava ensinando ele sobre liderança. Meu Deus do céu. Ele aprendeu tanto. Gente, lê a história de José, tá? Se eu for ler cada versículo não dá. Mas ele aprendeu tanto que quando Faraó teve os sonhos e ninguém conseguia interpretar, e aí o copeiro, né, lembrou-se de José, que José havia interpretado os sonhos dele na cadeia, na prisão. Quando o Faraó chama José da prisão e Faraó conta os sonhos que ele teve e José interpreta exatamente os sonhos que ele teve. José, além de revelar o sonho, ele vem com um plano, ele vem com uma solução. José vem com uma estratégia. Sabe que estratégia? Ele tinha aprendido na prisão.
Ele tinha aprendido antes na casa de Potifar e depois na prisão. Ele tinha aprendido sobre liderança, sobre organização. Deus tinha desenvolvido nele o caráter, a capacidade de liderar. Faraó olhou para ele e disse: quem mais poderia ser capaz de liderar o Egito senão tu? Tá na cara que Deus está na tua vida. Faraó só faltou dizer, é um plano perfeito. José deu exatamente a estratégia perfeita para Faraó. Uma estratégia que ele tinha aprendido na prisão. Você precisa agarrar o processo, aprender. Quando você agarrar o processo, aprender. Não, Deus, eu estou esperando o propósito. Só que eu não estou esperando parada. Eu estou aprendendo, eu estou buscando aprender, eu estou buscando evoluir. Eu estou estudando. Eu estou obedecendo a tua palavra. Quando aquela patroa me xinga, quando aquela patroa me trata mal, quando aquela vizinha me incomoda, fofoca de mim, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou fazer o que a tua palavra diz, e aí eu vou sendo trabalhada, eu vou sendo preparada pelas circunstâncias, pelas situações, e quando realmente eu estiver na posição que Deus sempre teve para mim, eu vou saber liderar, eu vou saber me comportar, eu vou saber agir, eu vou saber lidar com pessoas, eu vou saber organizar, eu vou saber o que falar. Aleluia! Meu Deus do céu! Vontade de soltar uma rajada de língua estranha nesse vídeo, porque Deus está falando com você. O que você tem feito? Você está de braço cruzado, não aceitando, não, eu não aceito, não fazendo nada, não indo atrás, não estudando. Gente, eu vou contar o meu testemunho rapidamente. Algo que aconteceu quando essa chave virou. Eu sofria com comparação, eu sofria com inveja, eu vivia angustiada, eu chorava. Deus, esses sonhos gigantescos que tu tem pra mim, essas palavras que foram liberadas até na minha infância. Cadê, Deus? Por que não se realiza? Por que fulana que começou ontem já passou na minha frente? Pessoas que têm o propósito parecido com o meu já passaram na minha frente. Tu tá fazendo coisas extraordinárias na vida dessas pessoas. E aí Deus falou comigo, elas estão preparadas? Você ainda não está. Você ainda não está preparada. Por isso que eu ainda não te coloquei naquela posição. Porque tem coisas no seu caráter, no seu coração, que precisam ser preparados, porque senão você não vai suportar naquela posição. Então, quando eu entendi isso, eu disse, então eu vou agarrar o processo, eu vou me preparar, eu vou estudar. Eu comecei a fazer cursos, estou fazendo curso de teologia, eu quero conhecer a palavra, eu quero mergulhar na palavra. Eu comecei a fazer cursos de comunicação, eu comprei o livro do bispo T.D. Jakes, que é um grande pregador, pastor, líder, mundialmente conhecido. O livro é em inglês dele e traduzindo para o português assim de forma básica, objetiva, se chama Não Largue o Microfone, Não Deixe o Microfone Cair. Tipo isso. Mas fala sobre comunicação, como ele começou a pregar, a ministrar, e ali ele vai para radialista, né? É isso que trabalha com rádio. Ele fala tudo assim, ó, sobre comunicação. Eu comecei a ler sobre o livro, a me observar nos vídeos para saber como eu me comporto, como eu me posiciono. Eu estou buscando o preparo, eu já entendi o que Deus tem para minha vida, né? Ministração da palavra, se comunicar com pessoas. Então eu já sei isso, já tive essa clareza. Agora eu vou me esforçar, eu vou buscar aprender, eu vou estudar, vou aceitar o processo que eu estou sendo preparada. Você precisa aceitar o processo, aceitar as circunstâncias que estão te preparando, pessoas estão te preparando, já falei, e você precisa buscar aprender. José buscou aprender. José não ficou de braços cruzados. Ele começou a servir na prisão. Ele começou a servir onde estava. Ele começou a ser excelente no que ele fazia dentro de uma prisão, gente. Foi na prisão que ele aprendeu a liderar.
Então eu comecei a estudar, comprei esse livro do T.D. Jakes, fiz um curso da Joyce Meyer que ela lançou alguns meses atrás na área da comunicação. Orando por isso, estou me esforçando, estou me observando onde eu tenho errado. Vou lá e tento melhorar. Tudo crendo na promessa de Deus, aguardando a posição que Deus quer me colocar. Mas quando eu chegar lá, eu quero estar preparada. Eu quero estar falando muito melhor, com eloquência, com clareza, com unção, com graça. Então eu estou buscando estudar o que você tem, que sonhos Deus colocou no teu coração. São business, negócios? Você quer ser uma empreendedora? Você quer abrir uma loja? O que você está fazendo para abrir essa loja? Você está se preparando? Você está permitindo ser preparada e está se preparando? Você está estudando negócios, empreendedorismo, administração de empresas, não sei, fazendo cursos? O que está ao teu alcance? O que você já tem em mãos para usar? Você precisa se preparar. É isso que Deus está falando aqui nesse vídeo. E olha, nos processos que a gente vai passar nessa fase de espera, nós vamos ser esquecidas. Deus vai permitir que pessoas esqueçam de nós. Você já passou por essa situação que você precisava de algo? Você precisava muito de algo, de ajuda, não sei, de alguma provisão, de algum empurrãozinho, não sei. E aí você viu uma amiga, um amigo, um irmão da igreja, um parente que tinha todas as condições para te ajudar, que tinha toda a capacidade para te ajudar, que tinha todas as possibilidades, as condições de lembrar de você. Você deveria ser a primeira da lista que ele se lembraria para ajudar, mas ele não lembrou de você, ela não lembrou de você, ela investiu em outras pessoas, essa pessoa, sua amiga, seu parente, investiu em outras pessoas, deu oportunidade para outras pessoas e não deu para você que estava ali na cara dele. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você olhou para a pessoa e disse: você poderia ter me ajudado, olha eu aqui, eu tenho capacidade, eu tenho até essas condições, eu tenho até esses requisitos que você precisa, mas a pessoa não lembrou de você. Deus permitiu que aquela pessoa te esquecesse. Quem sabe para fazer ela lembrar de você em outro momento, em outra fase da vida, mas naquele momento Deus não queria que aquela pessoa se envolvesse no plano, no processo, no teu processo, e fez com que aquela pessoa se esquecesse de você. Porque Deus queria que você entendesse que você depende de Deus. Conexões são importantes, sim. Pessoas são usadas para nos ajudar, sim. Mas nós dependemos de Deus. E se aquela pessoa se envolvesse naquele momento, lembrasse de você naquele momento, desse a oportunidade naquele momento, Deus não seria exaltado na sua vida. O nome de Deus não seria glorificado da maneira que Ele queria que fosse glorificado. E você pensa: não, eu fui esquecida por Deus e eu fui esquecida pela minha amiga, pelo meu parente, ele escolheu outra pessoa, ele não lembrou de mim, ele poderia ter me ajudado. E Deus está dizendo: não, tudo isso faz parte, tudo isso está te preparando para o que eu tenho para você. Agora lembrei de uma história, de um testemunho nosso, tá bom? Aguenta aí firme, aguenta aí que Deus está falando, eu sei. Quando nós chegamos em Londres, depois de uns meses, eu acho, primeiro ano ali, foi o primeiro ano, eu e o Alan trabalhávamos juntos no mesmo lugar em 2 empregos. Trabalhávamos juntos nos 2 empregos. Nós íamos de manhã junto pro primeiro emprego e nós íamos à noite pro segundo, voltava junto de moto. Ficamos assim por 1 ano, mais ou menos. De manhã, das 6 às 3, nós trabalhávamos numa empresa muito forte que tinha na época aqui em Londres, e agora eu não lembro o nome, é com W, não lembro. E nessa empresa era assim, um prédio, na verdade. Era um prédio cheio de funcionários de um banco, se eu não me engano, e nesse prédio tinha uma cozinha muito grande para os funcionários, sabe? Os funcionários almoçavam ali. Era só para os funcionários, a cozinha do prédio. E aí o Alan pegou a trabalhar na cozinha de auxiliar
de chefe. Ele não falava nada inglês, ele não tinha experiência nenhuma aqui. E ele começou a ajudar o chefe, que era britânico, e o gerente daquele restaurante. Ele começou a ajudar o gerente, que também era o chefe da cozinha. E eu trabalhava no caixa. Os funcionários do banco pegavam a comida e passavam no caixa e eu estava ali para cobrar. Eu só sabia falar os números. 125, please. Aparecia na caixa registradora o valor e eu dizia 235, 2,35, por favor. Apresentava a máquina de cartão e pronto. Bye, thank you, have a good day, tenha um bom dia. Se a pessoa começasse uma conversação ali comigo, eu yes, no, yes, no, yes, no, no, yes. Eu não falava nada inglês, nem o Alan. Era o nosso primeiro ano em Londres, nós não falávamos nada. Aí o que aconteceu? Depois de uns meses trabalhando, aquela empresa era maravilhosa porque era das 6 às 3, era um emprego fixo, carteira assinada, meu Deus, era um privilégio tão grande porque eu não falava nada inglês, nós recém tínhamos chegado em Londres, imigrantes, sabe? E trabalhávamos só com britânicos, era uma grande oportunidade. Resumindo, naquele final de ano a gente foi pro Brasil de férias pela primeira vez. E aí, beleza, fomos de férias. Quando nós voltamos das férias, a empresa tinha falido. O restaurante, a empresa do restaurante ali, tinha falido. Era uma época de crise na Inglaterra e muitas lojas fecharam, empresas fecharam. E aquela empresa que nós trabalhávamos foi uma delas. A gente chegou para conversar com o gerente geral, né, o nosso gerente e o chefe do Alan na cozinha, e as caixas já estavam empacotadas, ele estava assim, arrasado, muito triste. Ele falou: gente, a empresa faliu, vocês não têm mais trabalho aqui, desculpa, vai ser pago para vocês um mês de trabalho, as férias, tudo certinho, mas não tem mais trabalho para vocês aqui, para ninguém. Até eu tô na rua, tá todo mundo na rua. Gente, a gente ficou tão triste, meu Deus do céu. E aí o que acontece? O Alan começou a trabalhar de motoboy, fazer entregas, né? E eu comecei a ir pro cleaner, pra faxina, em carros de faxina no interior da Inglaterra. Aguenta aí comigo essa história. Acorda, não dorme aí, não dorme aí. E aí, o Alan começou a trabalhar, gente. E ele recém tinha sofrido um acidente de carro. Então eu ainda estava sofrendo com medo, pânico naquela época. E eu tinha muito medo de ver ele trabalhando de moto. E vira e mexe ele caía. Vira e mexe ele chegava com o cotovelo pendurado, um buraco. Ele já chegou com o cotovelo pendurado, tá, gente? Sangrando. E chegava rindo. Oi, amor. Chegava meia-noite em casa, 11 da noite, com o cotovelo sangrando, metade da tampa pra fora. E olhava: oi, amor, eu caí. E eu ficava: meu Deus do céu, Alan, eu vou te perder. Tu vai morrer, Alan. Tu vai morrer de novo. Porque assim eu não aguento mais, Alan. Tu cai direto nessa moto, eu não aguento. Aqui chove muito, neva também um pouquinho. Sabe aquela garoa? As ruas ficam todas molhadas demais pela manhã e o Alan, ó, todo mês escorregava e caía, escorregava. E eu disse: meu Deus do céu, eu vou ficar viúva com 20 anos de idade. Aí, resumindo, gente, eu entrei num propósito de oração e jejum para Deus abrir uma porta de emprego pro Alan. Aguenta aí porque lá vem um milagre. Eu disse: amor, vamos orar. E assim, eu tô em campanha aqui de jejum e oração para Deus abrir uma porta para ti fixa. Porque eu já tava no cleaner, né? Então era fixo até o meu trabalho. Mas o Alan, esse negócio de moto, não ter carteira assinada, não tava dando certo mesmo. E ele caindo um monte, pronto, eu tava louca. Aí comecei a orar e jejuar: a Deus, abre uma porta de emprego pro Alan. Gente do céu. 3 meses se passaram. Um dia nós em casa, o telefone do Alan toca. Adivinha quem era? O gerente britânico daquela empresa que faliu. Gente, depois de 3 meses, o britânico lembrar do Alan, de nós dois até, lembrou de nós dois, para oferecer trabalho. Ele disse: Alan, é o seguinte, eu gostei muito de ti, do teu trabalho. Eu estou indo gerenciar uma nova empresa, um novo restaurante.
num clube de golfe. Isso há quase 14 anos atrás, gente. E eu quero te levar junto comigo. Aleluia, tô toda arrepiada. E eu quero te levar comigo. Gente, nós somos, mas naquela época nós éramos muito mais imigrantes, não falávamos inglês, sabe, não tínhamos muita experiência. Mas o gerente viu algo no Alan, viu Deus no Alan. O Alan sempre foi esforçado, mas se a gente não tem Jesus, nada acontece. O gerente viu Jesus na vida do Alan, o quanto ele se dedicava lá no trabalho, o quanto ele era esforçado, sabe, trabalhador, não negava trabalho, chegava no horário. O gerente viu isso e Deus fez o gerente se lembrar do Alan. Ele disse: Alan, tu já tá trabalhando? Tu já tem um trabalho fixo? Eu lembrei de ti e quero te levar para trabalhar comigo nesse restaurante que eu tô indo. Gente, da onde que um britânico vai lembrar de um imigrante que nem fala inglês? Da onde, gente? Aquilo foi resposta de oração. Deus fez o gerente se lembrar do Alan. E o Alan está até hoje nesse clube de golfe. O Alan trabalhou anos do lado desse gerente e adivinha? Esse gerente geral, ele recebeu uma nova proposta em outro clube de golfe e indicou o Alan para ficar no lugar dele no clube de golfe. Ele disse: eu tô saindo, mas eu indico o Alan para assumir o meu lugar. E nós estamos lá, gente, nesse clube de golfe até hoje. Deus colocou o Alan lá dentro desse clube de golfe. Eu depois comecei a trabalhar, estamos lá. Deus tem nos exaltado, tem nos prosperado naquele lugar. Deus tem colocado graça aos olhos do patrão sobre a nossa vida e o patrão tem nos abençoado. Nós temos prosperado lá, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: o Alan ficou esquecido por 3 meses. Naqueles 3 meses o Alan trabalhou, a gente orou e a gente trabalhou. O Alan aprendeu as ruas todas de Londres aí. Ele sabe tudo, assim, as ruas, o nome das ruas, sabe, da área que ele trabalhou. Ele conheceu, ele ajudou pessoas, ele ajudou outros motoboys, ele ajudou com multa de trânsito. Pessoas ligam para ele: Alan, como que eu faço para pagar essa multa? Eu recebi uma multa. Como o Alan recebeu algumas multas, o Alan sabe. O Alan desenvolveu, ele procurou aprender, ele abraçou aquele processo de 3 meses e depois Deus fez o nosso gerente lembrar de nós, um britânico, gente, lembrar do Alan. Mas olha aqui, para acabar a pregação, Gênesis 40 e 23, o chefe dos copeiros, porém, tô falando de José, tá? Vamos voltar para José? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou dele. Pelo contrário, esqueceu-se dele. Sabe o que quer dizer aqui nesse texto, gente? Você entendeu essas duas coisinhas? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou dele. Pelo contrário, esqueceu-se dele. Lembram que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão? E aconteceu exatamente como José interpretou. E aí José disse para o copeiro: por favor, se lembra de mim, porque eu não mereço estar nessa situação. Estão me entendendo que José, ele estava triste com a situação? Ele disse para o copeiro, depois você lê o texto: lembra de mim quando chegar na presença do faraó. Lembra que eu interpretei o teu sonho e você foi abençoado por causa disso. Lembra-te de mim quando você estiver numa posição boa que o faraó vai te colocar, porque eu não mereço estar aqui. Eu fui colocado nessa prisão, mas eu não mereço essa situação. Eu não mereço. José diz isso pro copeiro, gente. Ele se achava também injustiçado, mas ele mesmo assim não deixou de servir, não deixou de cooperar com Deus no processo. Abraçou o processo, ele procurou aprender, desenvolver. E aí o que acontece? O copeiro não só se esqueceu do que José havia feito, do que José havia interpretado, mas o copeiro se esqueceu dele por completo. Foi como se o copeiro nunca tivesse conhecido José. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou dele, pelo contrário, esqueceu-se dele. Não se lembrou da forma que José interpretou o sonho. Ele esqueceu de
José. Foi como se ele nunca tivesse conhecido José. Olha o que Deus faz. Deus deu um branco na cabeça do copeiro, porque não era momento de o copeiro lembrar-se de José. Aleluia. Você pensa que está esquecida, pensa que foi rejeitada, Deus te esqueceu, as pessoas te esqueceram. Não, 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 não. Não é um momento de você ser lembrada por alguém. Não é um momento de Deus te colocar na posição que Ele quer te colocar. Calma. Deus está usando as circunstâncias para te preparar. Lembra que eu falei? No capítulo 41, versículo 1, nos conta o tempo depois que o copeiro veio a se lembrar de José. Capítulo 41. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Depois de 2 anos que o copeiro saiu da prisão, não se sabe quanto tempo José passou na prisão, mas depois que ele revelou, interpretou o sonho do copeiro, ainda se passou 2 anos. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, tem sonhos e ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro se lembra de José. E até o copeiro usa uma expressão muito interessante para Faraó. Ele diz o seguinte: então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Tipo assim, como que eu fui esquecer disso? Como que eu fui esquecer de José? Olha a expressão. Ó, Faraó, hoje eu me lembro das minhas faltas. Uma vez eu estava na prisão e um jovem hebreu revelou, interpretou os sonhos que eu tive e aconteceu exatamente da forma que ele interpretou 2 anos depois. Não era tempo de José ser lembrado. Era tempo de José ser preparado. Você está abraçando a preparação? Você está agarrando isso? Você está buscando aprender com a arrogância, ignorância da sua patroa, da sua parente, da sua vizinha, lá na faculdade, de uma colega de escola? Você está buscando aprender com isso? Como que você deve se preparar? Como você deve se comportar? Você está colocando em prática a palavra para aprender? Você tá servindo as pessoas lá no teu trabalho? Você tá buscando fazer com excelência no teu trabalho? Porque isso tudo tá te preparando, isso tudo está te preparando para a posição que Deus quer te colocar? Porque para a posição que Deus quer te colocar, você precisa ter um caráter preparado, um coração humilde. Humilde. Você tá exercitando o servir? Você tá praticando o serviço onde você está? Amar, se dedicar, tratar os outros bem. Você está praticando tudo isso? Você está estudando na área dos negócios? Você está estudando inglês? Você está fazendo cursos? Você está abraçando o preparo e se preparando também? Porque está chegando o momento, minha amiga. Deus quer que você se prepare. O plano que Ele tem para a sua vida é gigantesco. Abraça o processo. Estuda. Se prepara. Entenda que tudo que está acontecendo com você, esse ambiente, essa circunstância, essa pessoa, Deus está permitindo para te preparar, para Ele te levar para a posição que Ele quer te colocar. É grande, é real. Deus tem te dado visões, tem te dado sonhos, não tem vindo da sua cabeça, criatura. É Deus que está te dando e Ele está gritando para você: se prepara. Se prepara, porque o que eu tenho para ti é grande e tu precisa estar preparada. Tu precisa estar preparada para o lugar onde eu quero te colocar. Deus te abençoe. Um super beijo. Até o próximo vídeo.